Continua com seus olhos fechados, vamos orar. Senhor, obrigada por esse tempo tão precioso de estar na sua presença, de usufruir de quem você é. Senhor, que tudo que a gente faça glorifique o seu nome, que tudo que a gente faça seja realmente exaltação a Ti. Senhor, nós não queremos nada que venha de nós, Senhor. Nós queremos agradar o seu coração. Então, Pai, que tudo que a gente faça e tudo que a gente seja expressão disso. Senhor, usa a minha vida agora para trazer a sua palavra à sua igreja. Impeça, Senhor, de atrapalhar aquilo que o Senhor quer falar. Seja mesmo um tempo onde sejamos ministrados diretamente do seu coração. Que a tua palavra venha limpa como um rio que flui direto do trono de Deus. Para que sejamos alimentados, limpos, purificados, transformados e formados de acordo com aquilo que o Senhor quer fazer. Em seu nome, amém. Amém? Tá estranho assim, né, gente? Mas é tão bom. Eu não sei como é para você, mas eu amo mudança. Meus pais sabem disso. Para mim, me dá aquele gostinho de vai acontecer alguma coisa. E esse é o sentimento que eu tenho tido. Todas as vezes que eu vou no espaço novo, ou quando eu entro aqui e eu vejo as coisas sendo desmontadas, meu coração se enche de expectativa daquilo que Deus vai fazer. Ele já fez tanto, mas Ele é um Deus que sempre faz mais. Eu não tenho dúvida que Ele vai derramar mais sobre nós. Amém? Eu não ia indicar livros, mas o meu pai pegou 2 boas dicas de livros que eu vou indicar também. Uma Vida Abençoada, Robert Morris. Esse daqui ele trocou a capa, glória a Deus, aleluia, porque era terrível a capa. É aquele livro que você não compra pela capa. Mas é um livro incrível. Quando eu li esse livro, eu fui extremamente impactada por ele. Nesse livro, o Robert Morris ele vai falar sobre finanças em Deus, de uma forma que eu nunca havia lido. Então eu super te recomendo Uma Vida Abençoada. E o segundo é Chaves da Economia do Céu, do Shawn Bowles. Esse livro, quando eu fui ler, eu li com algum preconceito. Eu achava que ele ia falar sobre planilha. Como você ter uma vida regrada em Deus. Mas aqui, Shawn Bowles, ele conta de uma experiência que ele teve, uma visão que Deus deu a ele. E ele conta sobre o passeio que Deus levou ele no céu. E ele fala sobre salas que existem nos céus, que Deus está aguardando que nós tragamos aqui para a terra aquilo que já aconteceu no céu. E é sobre isso que esse livro fala, é uma experiência incrível que ele passou. Também recomendo pra caramba, leia. E fora esses 2, eu recomendo a Bíblia. Se você não está lendo, ele é o seu alimento necessário e diário. E tem sido um dos meus maiores prazeres é ler a Bíblia. Eu quero te recomendar a criar o hábito de todos os dias mergulhar na palavra de Deus, porque é isso que vai fazer você crescer. Amém? Estamos entrando no novo tema, e hoje de manhã o meu pai pregou e foi incrível. Deu umas 4 páginas no meu caderninho lá de anotações, de coisas que Deus ministrou ao meu coração. Então, se você tiver tempo, assista lá no YouTube, foi muito bom. E eu vou dar andamento. É engraçado porque é muito legal o fato de nós 3 ministrarmos no domingo, porque sempre Deus traz uma coisa diferente, mas ao mesmo tempo sempre Ele acrescenta, ou Ele pega aquela linha e Ele traz um novo olhar para aquilo, e é muito gostoso ver Deus nos ministrando. Então hoje vamos falar sobre provisão. Eu queria te levar a ler primeiramente Filipenses 4,19, que eu entendo que é um texto base para isso que a gente vai conversar aqui. E ele fala o seguinte: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deus suprirá todas as necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Esse tema é um tema que foi tão desgastado pela história cristã, pela história evangélica, e a gente perdeu a verdade sobre esse tema.
É engraçado porque o sentimento que eu tenho é que a igreja ela sempre vai para extremos, e por ir para extremos ela perde a essência daquilo que Deus está falando, e daí ela vai para um outro extremo onde ela simplesmente ignora. E por muito tempo a gente falar sobre a bendita da teologia da prosperidade, nós no caminho nos esquecemos que Deus é um Deus provedor. Ele provê. E a palavra fala que Ele suprirá todas as necessidades de acordo com as riquezas gloriosas que estão nele. Gente, Ele é o próprio Deus. Nele estão todas as riquezas. E Ele fala que de acordo com essas riquezas Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Eu estava pensando com relação à provisão, e a primeira coisa que me vem à mente quando eu penso em provisão é o povo hebreu no deserto, quando eles estão atravessando o que deveria ser 11 dias e se tornou 40 anos no deserto, a provisão e o cuidado de Deus sobre a vida deles. E eu estava lendo essa semana, eu li Deuteronômio e li Êxodo também, que conta sobre quando Deus ele derrama então o maná sobre eles. Em Deuteronômio 29:5 ele fala: durante os 40 anos em que os conduzi pelo deserto, nem as suas roupas, nem as sandálias dos seus pés se gastaram. Ou seja, 40 anos que eles não precisaram trocar as roupas e nem as sandálias, porque Deus ele proveu de tal forma que essas vestimentas não se gastaram. Em Êxodo 16:4 ele fala: disse porém o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Deus, Ele fez chover comida do céu, porque Ele provê todas as nossas necessidades. E olhando para isso, eu gostaria de tirar algumas lições com você essa tarde, que eu vejo com relação ao maná que Deus derrama sobre esse povo. A primeira lição que eu queria mergulhar com você é que o maná é diário, para que a gente dependa dele todos os dias. É engraçado porque Deus ele fala que todos os dias eles sairiam da tenda e recolheriam maná. Todos os dias. Com exceção do sábado, que era o sábado do Senhor. Todos os dias. Ele fala: recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. É interessante porque Ele não só derrama a porção para aquele dia e todos os dias, mas Ele pede para o povo recolher somente a porção necessária para aquele dia. Ele fala para não acumularmos. E aí eu fui para Mateus 6:25, quando Ele fala: eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Se você for um pouquinho mais para frente nesse texto ali em Mateus 6, ele fala: basta cada dia o seu próprio mal. Ou seja, se preocupem apenas com o dia de hoje. Amanhã eu vou continuar provendo. Mas a primeira lição que eu vejo nisso é que ele é diário, para que a gente dependa dele todos os dias. E esse é o maior risco dos nossos dias. É a gente começar a acumular para não precisar mais depender. E com isso eu não estou dizendo que você não possa guardar ou não possa ter poupança, isso daí é problema seu. O que eu estou dizendo é que a lição que Deus está trazendo aqui é que nós precisamos depender dele todos os dias da nossa vida. Não é só um dia, quando você se converte, daí você depende daquele dia e acabou. Nos outros você se vira para as coisas acontecerem. Deus está ensinando aquele povo que eles precisavam depender dele todos os dias, que ele iria suprir todos os dias. E aí ele nos leva para esse lugar de depender e de confiar completamente nele. E quando a gente olha às vezes para as situações que nós estamos passando no país, e tantas coisas a gente passou nos últimos anos, quando deu a parada lá do combustível, que subiu um monte, depois ficou sem combustível e a gente não sabia mais nem se a gente ia ter onde comer. Mas uma das coisas que durante todo esse tempo, a paz que excede a todo entendimento invadia os nossos corações, porque Ele iria prover. Sabe, você que é filho de Deus, você precisa aprender a confiar num Deus que provê todas as coisas. E que Ele vai
te dar todos os dias o necessário. Meu pai estava testemunhando essa manhã e eu compartilho do mesmo que ele. Ele falou que ele nunca viu o justo mendigar o pão. Isso é muito real. Eu nunca vi. Eu nunca vi alguém que realmente depende de Deus não ter o que comer. Ele pode chegar ao ponto da geladeira ficar vazia, mas que Deus supre naquele dia, Ele supre. E isso eu falo por experiência própria. Deus, Ele sempre vai prover o necessário, o nosso papel é depender dEle diariamente. Então o maná, ele era diário, para que a gente dependa dEle todos os dias. O segundo ponto que eu vejo nessa situação é que o maná, ele vem do céu, para que a glória continue sendo dEle. Por que que Ele derramou do céu? Ele poderia ter feito, sei lá, eles plantarem e nascer, ele poderia ter feito qualquer coisa. Mas Ele decidiu derramar em forma de chuva, em forma de orvalho, para que as pessoas entendessem que era por causa dEle, para que a glória continuasse sendo dEle. Tantas vezes na nossa caminhada e quando a gente vai fazendo as coisas e trabalhando e tudo mais, a gente começa a achar que tem a ver com o nosso esforço. Tem a ver com o fato de eu ser trabalhador, tem a ver com o fato de eu saber lidar com as minhas finanças e por isso eu tenho. Meu irmão, você precisa entender que tudo é para Ele. A partir do momento que você entregou a sua vida para Ele, tudo é dele. Lá em 1 Coríntios 10, 31, ele fala: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não é só vir no domingo à noite que você deve fazer para a glória de Deus. Não é só quando você está no seu GP que você deve fazer para a glória de Deus. Tudo que você faz tem que ser para a glória de Deus. Tudo. Quer você gaste, quer você economize, quer você faça qualquer coisa, precisa ser para a glória de Deus. E eu vejo que quando Deus, Ele derrama do orvalho sobre aquele povo, Ele estava ensinando aquele povo que eles precisavam entender que tudo vinha dEle e precisava glorificar a Ele. Quantas vezes a gente se perde na caminhada, a gente se esquece de glorificar a Deus pelas coisas que Ele tem nos dado. A gente começa a caminhar como se tudo fosse mérito nosso. Nós precisamos aprender a glorificar a Deus em tudo que nós fazemos. Precisamos ter um coração grato. Entender que nós temos porque Ele é bom. O teu trabalho você tem porque Ele é bom. A sua casa você tem porque Ele é bom. A sua roupa que você está vestindo hoje, você tem porque Ele é bom. Tudo é dEle. E precisa voltar para Ele. Ele precisa ser glorificado em tudo que nós fazemos. E é isso que Ele estava ensinando aquele povo. Quer vocês comam, quer vocês bebam, façam tudo para a glória de Deus. O terceiro ponto que eu vejo é que o maná, ele veio do céu para que não houvesse nada humano entre o homem e Deus. É interessante isso, né? E me trouxe à memória o texto de Êxodo 3:5, quando Deus, ele se encontra com Moisés, ele fala: não se aproxime, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está pisando é santo. Deus estava ensinando aquele povo a se separar para Ele. Ele estava mostrando para aquele povo que na intimidade deles não podia haver nada que fosse carnal, nada que fosse humano, nada que os afastasse dele. Ele estava mostrando para o povo hebreu que eles precisavam se separar completamente para Ele, e que Ele era o provedor, nada mais. Era Ele quem iria derramar, era Ele quem ia cuidar, era Ele quem ia prover todos os dias. Ele era Deus, o único Deus.
O quarto ponto que eu vejo nesse texto, eu acho que essa é uma das lições mais difíceis que aquele povo aprendeu, é que não adianta guardar para outro dia, porque vai dar bicho. Deus, quando Ele fala que Ele vai derramar o maná, Ele fala, ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte. Todavia, alguns deles, como sempre, não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Às vezes nós ficamos tentando guardar a palavra que a gente leu no início da semana para a semana inteira. O maná precisa ser diário, porque senão vai começar a dar bicho. Vai começar a cheirar mal, porque já não vai ser mais do dia. Sabe aquela comida requentada, que você deixou uma semana na geladeira e você decide esquentar, que fica terrível? Meu pai olhou para minha mãe, eu lembrei da geladeira da minha mãe. Tem algumas coisas assim que de vez em quando a gente tem que fazer uma limpa assim. Mas a impressão que eu tenho é que às vezes a gente está tentando guardar as coisas para durarem o máximo possível para que a gente não precise buscar. Mas uma das coisas que Deus está ensinando para aquele povo é que não adianta guardar porque vai dar bicho. Então faz a lição direito. É todo dia. É todo dia que Ele vai derramar. Mas é todo dia que você vai precisar recolher. A porção necessária para aquele dia. E aí isso é muito interessante. Ele fala não só que nós recolheríamos todo dia, mas que nós teríamos que buscar a porção necessária para aquele dia. Nem menos, nem mais, mas a porção para aquele dia. Por que nem menos? Porque se for menos, vai faltar. Você vai passar o dia com fome. E se for mais, vai sobrar para outro dia e vai dar bicho. É todos os dias. Deus, Ele tem a provisão para todos os dias. E a gente precisa aprender a usufruir da provisão diária. Nem menos, nem mais. E isso é com relação a tudo. Com relação a tudo. Com relação ao seu tempo. Não adianta você falar que você vai dar amanhã um tempo para Deus. É todo dia. Não adianta você falar assim, não, hoje eu vou ler 20 capítulos porque eu não li nenhum essa semana. Você passou fome a semana inteira. É todo dia a porção daquele dia necessária. O sentimento que eu tenho é que nós somos bons brasileiros e a gente em tudo quer dar um jeitinho brasileiro. Que é uma das coisas mais terríveis da nossa cultura que precisa morrer em nome de Jesus, amém. Tudo a gente quer dar um jeitinho. Ah, eu não fiz o plano de leitura hoje, mas daí amanhã eu faço 2 dias. Ou eu fico 5 dias sem fazer, mas daí eu faço um acumulado e eu leio um a mais, porque daí eu já fico adiantado. Tudo a gente está dando um jeitinho. Mas deixa eu te contar uma coisa, não tem a ver com a quantidade que você está lendo. Você não vai para o inferno porque você não está lendo a quantidade que foi determinada. Mas você vai deixar de se alimentar durante os dias que você não gastou tempo para recolher o alimento daquele dia. E sabe qual é o problema de não se alimentar? É que com o tempo, você começa a ficar doente. E você começa a definhar. E daí na vida com Deus, você começa a se afastar dele. Porque você já não tem mais forças para se aproximar. A gente pega tanto no pé com relação ao plano de leitura, não porque você é obrigado, mas porque a gente preza pela tua saúde. O Ministério da Saúde adverte. É bom ler todos os dias. Nós precisamos começar a fazer isso de verdade, levar a sério o compromisso que a gente estabeleceu com Ele. Precisa ser todos os dias. E não dá para você acumular. Tem gente que faz o plano de leitura em 1 mês e acha que pode folgar 2 meses. Não adianta.
Você precisa fazer todos os dias. Se você sabe que você não vai dar conta de manter 15 capítulos por dia, então diminui o número. Você precisa se alimentar todos os dias, o necessário para aquele dia. Não deixe para depois. Não acumule as coisas. Recolha todos os dias aquilo que o Senhor está derramando sobre você. E todos os dias Ele tem preciosidades para derramar sobre a sua vida, porque Ele mesmo fala, que Ele vai prover o necessário, de acordo com as suas riquezas. Todos os dias Ele está derramando. Não guarde para o dia seguinte, porque senão vai dar bicho. E com relação a esse texto também, Deus me trouxe à memória o texto de Salmos 1, de 1 a 2, como é feliz aquele que sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita, dia e noite. Sabe por que é feliz? Esse que medita na lei do Senhor dia e noite? Porque ele está bem alimentado. É muito engraçado porque criança, quando ela está borocochô, ou ela está doente, ou ela está com fome. É padrão. Um bebezinho, quando ele começa a chorar, todo mundo que está em volta fala assim, não é mamar? Porque a gente sabe que se a pessoa não se alimenta, ela vai chorar. Mas parece que isso só serve para os outros. E a gente se esquece que isso tem a ver com a gente. O alimento precisa ser diário. Quinta coisa que eu vejo com relação a isso, que eu entendo que é lição para a gente, é que quando a gente enjoa do que vem dele, ou a gente quer começar a negociar aquilo que vem dele, e aí ele nos dá carne, a gente preferiria que ele não tivesse dado. Em Números 11, 18 a 20, ele fala assim, olha, agora o Senhor lhes dará carne e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas o mês inteiro, até que lhes saia carne pelo nariz, e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês. Em Romanos 1, 28, ele fala, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Tem uma versão que ele fala que ele nos entregou a um modo de pensar inútil. Sabe, às vezes a gente fica negociando com Deus. Eu não queria maná. Você não tem um filé para hoje? Principalmente em jejum, né? Jejum a gente deve negociar bastante. A gente fica negociando as coisas com Deus. E a gente parece criança mimada que fica batendo o pé. E às vezes, para que a gente aprenda, Deus dá carne. Mas o problema é que essa carne vai sair pelo nariz. Sabe aquela coisa que você encheu o saco de Deus porque você queria muito? Que você orava todos os dias, você fazia o seu GP orar com você, você fazia todo mundo que estava ao seu redor orar com você. E aí veio. Você conseguiu. E depois que você conseguiu, você olha para aquilo e fala, poxa vida. Sabe, uma das coisas que eu tenho aprendido com Deus é que a vontade dele sempre é melhor que a minha. Sempre. E aquilo que ele derrama sobre mim é muito melhor do que eu acho que ele deveria derramar. Mas às vezes, por agirmos como filhos insatisfeitos, nós conseguimos aquilo que a gente pede. Mas seria melhor se a gente não tivesse conseguido. O único exemplo que mais me vem na mente é quando o povo começa a pedir para casar. E aí arranja uma pessoa. E aí, a hora que arranja, se arrepende de ter arranjado. Porque não sabe esperar a vontade de Deus. Quer a sua vontade feita. A gente é que nem criança mimada que fica batendo o pé. Eu quero, eu quero, eu quero. Mas quando vem, a gente percebe que aquilo que ele estava dando era bem melhor.
E quando eu olho para esse texto de Romanos, eu acho muito sério. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo inútil de pensar. Quantas vezes nós temos desprezado o conhecimento de Deus, porque a gente acha que as nossas ideias são muito melhores. Porque a gente acha que está na hora de adaptar a Bíblia, atualizar. Meu irmão, palavra de Deus é palavra de Deus e é daqui até a eternidade, porque Ele não muda. Simples assim. Nós mudamos, mas Ele não muda. E a palavra dele não mudou porque você mudou. Ela continua sendo a palavra de Deus. E às vezes, por desprezarmos o conhecimento de quem Ele é, Ele nos entrega nosso modo inútil de pensar. E esse é o pior lugar para se estar. É quando você se torna cego e para de ver aquilo que Deus está fazendo. Tantas pessoas que caminharam com a gente por um tempo, mas que entraram neste lugar e se afastaram. E com isso não falo se afastaram da Siloé, porque não tem a ver com isso. Mas o que é mais sério, se afastaram de Deus. Porque foram entregues ao seu modo inútil de pensar. Eu entendo que o nosso coração precisa se encher de temor por quem Ele é. E o nosso maior anseio precisa ser conhecer o coração dEle, conhecer aquilo que Ele está derramando sobre nós. Não teoria humana, não filosofia vã, mas quem Ele é, de verdade. E esse lugar você alcança na medida que você se derrama na presença dEle todos os dias para receber o maná, para que você seja alimentado. E ao ser alimentado, você vai crescendo nele, vai conhecendo cada vez mais. Para de pedir carne. Seja grato pelo maná que Ele está derramando todos os dias. Porque mais do que o maná, Ele tem uma terra prometida para você. Comece a ser grato por aquilo que Ele tem derramado. A palavra de Deus fala que quando a gente é fiel no pouco, Ele nos coloca no muito. O sexto ponto, que vai se destrinchar em 2, na verdade, é que o maná, ele precisava ser recolhido todos os dias. E ele era produzido. Eu entendo que a primeira coisa desse ponto, que eu vou destrinchar em 2 partes, é que para recolher a gente tem que sair da tenda, da nossa zona de conforto. Todos os dias, o dia amanhecia, eles pegavam lá o vaso de barro, iam para fora para recolher a quantidade que era necessária para aquele dia. Em Êxodo 16, ele fala: recolha o quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Em Números 11:8 ele fala: o povo saía recolhendo o maná nas redondezas. Para você recolher o maná, você vai precisar sair da sua zona de conforto. Você está pronto para isso? Às vezes a gente está tão acomodado que a gente espera que o maná caia no nosso colo. Não vai cair. Você vai precisar sair para recolher. E com isso eu estou falando sobre você ir para Deus, sobre você gastar tempo com Ele. Às vezes nós estamos nos alimentando do maná já mastigado. O único maná que a gente tem é a palavra que a gente escuta no domingo, ou é o devocional que a gente escuta durante a semana, ou é a palavra de um pregador que a gente vê no YouTube. Isso aí é maná mastigado. Você precisa começar a recolher o maná que Ele está derramando sobre a sua vida. Todos os dias. E para isso você vai precisar sair da sua tenda, gastar tempo, recolher, para você poder se alimentar.
E daí o segundo ponto desse sexto ponto é que para produzir é preciso ser manuseado o que recebe. Em Números 11:8 ele fala que eles moíam no moinho manual ou socavam num pilão e depois cozinhavam o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Aquele maná não era só recolher e comer. Ele precisava ser manuseado, ele precisava ser produzido, ele precisava ganhar uma nova forma, de acordo com aquilo que seria alimento para eles. E aí Deus me trouxe à memória o texto de 1 Pedro 4,10, que ele fala: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Aquilo que Deus tem derramado sobre você precisa ser manuseado, precisa ganhar forma de bolo. Eu estava compartilhando com a Tarja, sendo que era uma palavra completamente diferente. Mas quem aqui nunca leu a Bíblia esperando ter a revelação das revelações que nunca ninguém teve na vida? Levanta a mão. A gente sempre tem essa expectativa. A gente sempre acha que a gente vai encontrar um negócio que nunca ninguém viu na vida. Mais de 2000 anos de Bíblia, a gente espera que a gente encontre um negócio que nunca ninguém viu na Bíblia. Eu estava pensando sobre isso e sobre o maná que é derramado sobre nós. E o fato de a gente, às vezes, ter essas expectativas, a gente acha que tudo aquilo que Deus derrama vai cair no nosso colo e pronto, acabou. E aí a gente leu e aquela hora que ele leu, acendeu uma luz e veio uma voz do trono e falou: olha, filho, isso quer dizer isso. Você vai precisar manusear a palavra de Deus, porque senão o maná não vai ganhar forma. Uma das coisas que eu tenho aprendido é o privilégio de meditar na Bíblia o dia inteiro. Eu geralmente, no plano de leitura, eu reservo um versículo pelo menos, que é o versículo que eu vou pensar nele todo dia, até que ele comece a ganhar forma em mim e ele se transforme num bolo. E quando eu olho para aquilo, ele fala que tinha um gosto de bolo amassado com azeite de oliva. E quando eu penso em azeite de oliva, eu penso na unção. A palavra de Deus precisa ter um gosto de bolo amassado com azeite de oliva, com a unção de Deus. Ela precisa estar carregada disso todas as vezes que você ler, toda vez que você se debruçar. E 1 Pedro ali, ele fala que ela não só precisa ser para você, ou na verdade ela não só é para você, ela começa sendo para você. Mas nós precisamos aprender a exercer aquilo que nós recebemos, o dom que recebemos, para servir aos outros. Aquilo que derramado sobre nós precisa ser ganhado forma no meu irmão. Tudo aquilo que nós recebemos não é só para nós. E isso faz parte de ser parte de um corpo. É para ser derramado. É para ser alimento para os outros. É interessante porque sempre era alguém da casa que recolhia o alimento para todos da casa. Era o sacerdote do lar que fazia isso, para que todos se alimentassem. Vai ter momentos que você vai recolher não só para você, mas você vai recolher para aqueles que estão chegando, até que eles vão sair para recolher também. Nós precisamos aprender a exercer aquilo que Deus tem nos dado, para benefício de todo o corpo. Em Tiago 1,17 ele fala que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda, como sombras inconstantes. Toda dádiva vem dele. É interessante porque ele fala toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto. Se é imperfeito, não veio dele. Se não é bom, não veio dele. Mas toda boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes. Todo o dom perfeito vem dele. E eu falei sobre coisas que nós precisamos viver
com relação à provisão, lições que a gente aprende com aquele povo. Mas eu entendo que para viver tudo aquilo lá, existe algo que é crucial. Senão nada daquilo lá a gente consegue viver. E é confiar nele, descansar nele, entender que é ele quem provê. Em Mateus 11, 28 a 30, ele fala: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em Filipenses 4, de 6 a 7, ele fala: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A gente cantou: a paz é uma promessa. E ele fala que essa promessa, a gente geralmente só lê aquela parte, né? A paz que excede a todo entendimento, guardará o coração e a mente. Mas existe um texto antes, ele fala: não andem ansiosos por coisa alguma. Deixa que eu carrego o fardo de vocês. Ele fala: antes de tudo, com oração e súplicas e ações de graça, apresentem tudo a Deus. E aí a paz, que excede a todo entendimento, guardará o coração de vocês. Nós caminhamos como se a gente não adorasse o Deus provedor. Nós caminhamos ansiosos com o dia de amanhã, nós caminhamos como se a gente precisasse se preocupar com o dia de amanhã. E com isso eu não estou dizendo para você ser negligente. Não. Porque você precisa fazer tudo para a glória dele. Mas o teu foco não é a tua provisão. O teu foco é a glória dele. E o foco dele é a tua provisão. Mas se você não tiver o foco na glória dele, você não vai usufruir da provisão. E aí você vai precisar trabalhar para a provisão. E vamos ser bem sinceros, nos dias de hoje, você vai precisar trabalhar muito para a tua provisão. Mas se você começar a fazer para a glória dele, e tomar sobre você o jugo que é dele, que é um fardo leve, ele vai derramar a provisão sobre você. E o último ponto, que eu entendo que é crucial, que a gente precisa entender, é que as provisões de Deus, elas são eternas e para a eternidade. Deus, ele nunca provê somente para agora. Ele é eterno. E aquilo que ele provê para a eternidade. E a maior coisa que ele proveu foi seu Filho Jesus. Para que a gente pudesse ter vida nele. Para que a gente pudesse usufruir de tudo isso que a gente conversou aqui. Porque se não fosse por ele, se não fosse a partir dele, a gente não poderia usufruir de nada daquilo que ele tem derramado. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém usufrui disso tudo, se não for por ele. Precisa ser nele, por ele, para ele. Para glorificar o nome dele. Acumulem para vocês tesouros do céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, e ladrões não a roubam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Esse é um texto que Deus tem me ministrado muito nesses tempos. Principalmente o que significa acumular tesouros no céu. Porque parece meio uma filosofia estranha, né? O que é acumular tesouros no céu? Mas sabe, uma das coisas que eu tenho compreendido em Deus, que é acumular tesouros no céu, é quando o meu coração, é quando o meu foco está em glorificar o nome dele. E eu começo a agradar o coração dele. E o Deus, que é recompensador, recompensará. É quando eu paro de receber a recompensa aqui, eu começo a querer a recompensa de lá. Quando o meu foco para de ser agradar os outros e começa a ser agradar a ele. Quando o meu foco para de ser as coisas aqui e começam a ser eternidade nele.
E aí eu começo a usufruir da provisão real que vem dele, que não é material, é eterna. Foi para isso que ele nos salvou. Porque nós somos estrangeiros e peregrinos em terra estranha. Se você achava que não existia ET, vou te contar, você é ele. Você é estrangeiro em terra estranha. Você não é mais desse mundo. Você foi resgatado para um reino dos céus. E você precisa começar a viver de acordo com esse reino, onde Ele é o teu maior provedor, e onde nele a gente usufrui de todas as coisas. Amém? Queria orar por nós, para que nós ganhemos esse coração. Fecha seus olhos onde você está. Ora comigo. Fala, Deus, ensina a confiar na Tua provisão. Ele fala para nós irmos a Ele com orações e súplicas e gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito. Então faça isso agora. Senhor, obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós. Obrigada, Senhor, pelo maná que tem sido derramado todos os dias. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem dado habilidade, tem nos dado, Senhor, força nas mãos, nos braços, para fazer tudo aquilo que o Senhor tem confiado a nós. Senhor, obrigada, Senhor, pelo privilégio de te servir, pelo privilégio de glorificar o Seu nome. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é sempre tão bom e vai além daquilo que nós esperamos ou daquelas expectativas que criamos. Senhor, nos ensina a confiar em Ti. Nos ensina, Senhor, a derramar sobre você os nossos anseios, para que a gente possa usufruir do Seu fardo leve. Pai, leva, Senhor, as nossas preocupações, leva, Senhor, as coisas que tantas vezes nos fazem não confiar na Sua provisão, para que a gente venha usufruir de quem Você é, o Deus provedor sobre nós. Em Seu nome. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, que você aprenda a confiar na provisão dEle e na graça dEle, e que você comece a ver o maná dEle sendo derramado sobre você todos os dias, e aproveite ele da melhor forma possível. Amém? Deus abençoe você.